E se eu te disser que além da homossexualidade não ser pecado, ela ainda é uma resposta evolutiva da natureza? Não acredita? Vem comigo pro vídeo. E se eu te disser que ser gay não é sobre sexo? Mais do que isso, se eu te disser que ser gay é sobre manter as famílias e as comunidades unidas. Não tá entendendo do que eu tô falando? Pois é. Durante muito tempo, a gente aprendeu que a homossexualidade era errado, era pecado, era algo que poderia até destruir as famílias e produzir que as pessoas parassem de nascer e destruir a nossa comunidade e as pessoas e tudo mais. Essa coisa meio catastrófica, que tem muito a ver com a religião. E se eu te disser que, na verdade, tudo isso está errado, que do ponto de vista biológico, a homossexualidade pode ser uma resposta inteligente da natureza? Você já parou para pensar qual é a real função, o real papel da pessoa LGBT nas famílias, na sociedade e na natureza? Eu sou o Caio Graneiro, eu sou psicólogo, sou sexólogo também, e com esse vídeo eu pretendo, explodir a tua cabeça e mudar a tua visão em relação à homossexualidade. Vem comigo! Eu não sei se você sabe, mas é meio lógico saber que homens gays têm muito menos filhos do que homens héteros. De modo geral, 80% menos. Esses 20% tem a ver com esses homens que muitas vezes ficam no armário por mais tempo e acabam se relacionando com mulheres. Mas de modo geral, homens gays têm muito menos filhos. O que, por uma questão de seleção genética, a homossexualidade já devia ter desaparecido. Afinal, o gene da homossexualidade não está sendo passado de pai para filho porque temos pouquíssimos filhos. Porém, desde a antiguidade até hoje, a gente vê que a quantidade de homens gays no mundo não mudou. A gente tem uma porcentagem imensa de homens, pessoas LGBTs de modo geral, que continuam a crescer. E talvez isso se dê porque a homossexualidade é uma resposta biológica. A homossexualidade ela aparece nos humanos e em quase todas as formas de mamíferos, e em outras espécies também. Hoje em dia a gente tem documentado pela ciência mais de 1.500 espécies de animais que têm comportamento homossexual. E não é só em mamífero não, a gente tem isso em mamífero, em aves, até em insetos e em répteis. Quer dizer, dá para dizer que para além do comportamento, do ponto de vista social e cultural, a homossexualidade está espalhada geneticamente por todos os bichos. E se a gente sabe que evolutivamente as coisas só se perpetuam se elas têm uma função, a pergunta que fica é: por que a homossexualidade vem se perpetuando? Do ponto de vista da distribuição de genética, de distribuição de produzir filhos, não faria sentido. Deve haver outra explicação, e é sobre essa explicação que eu quero conversar com você. Tem um biólogo evolutivo chamado Edward Osborne Wilson, que ele vai falar que a homossexualidade funciona como um elo afetivo para manter as comunidades juntas. As pesquisas apontam que as pessoas LGBTs, elas têm mais empatia, mais inteligência emocional e elas têm mais condição de funcionar como esse elo, como essa ponte mesmo. Elas têm mais compreensão, elas são mais acolhedoras, e isso pode ser uma resposta evolutiva para a sociedade. Eu não quero ficar enchendo você aqui de cientifiquez, mas o que a gente já sabe? As pesquisas apontam que quanto mais filhos homens uma mulher tem, maior a chance do próximo filho homem ser um homem gay. E mais do que isso, se uma mulher tem uma experiência de estresse na gestação, isso também aumenta a chance do filho dela, homem, vir gay. É como se de alguma forma o corpo estivesse dizendo assim: puxa, essa pessoa está vivendo uma situação complicada. Ela precisa de alguém mais sensível, mais empático, mais amoroso na família dela. Ou puxa, essa família já tem muitos machos alfa. É importante vir agora alguém com mais sensibilidade, que não vai brigar por recurso. É como se a homossexualidade pudesse ser vista como uma resposta biológica de acolhimento e uma cola social mesmo para aquela família. É claro que o nosso corpo não tem essa elaboração sobre o que eu estou dizendo, mas é mais ou menos assim. Se toda mulher só parisse em guerreiros, a gente viveria em guerra. Quando essa mulher pare um homem que ele é mais sensível, que ele é mais delicado, que ele é mais sutil, que ele tem mais inteligência emocional, a gente alivia a agressividade naquele contexto. E aí você pode dizer: Caio, mas nem todo gay é mais sensível, nem todo gay é mais doce. Mais ou menos. Você sabia que tem pesquisas já solidificadas que apontam que o cérebro do homem gay é diferente do cérebro do homem hétero? E isso se dá justamente na parte de processamento emocional. É como se, de alguma forma, o homem gay ele tivesse uma capacidade de gerenciamento emocional superior ao do homem hétero. E isso aponta para uma questão evolutiva. É como se a biologia dissesse assim: bom, a cada um homem ou dois homens héteros que aparecerem, a gente precisa produzir alguém mais sensível, senão a gente vai se destruir.
De novo, é claro que não há esse pensamento metabiológico do nosso corpo, mas isso é algo evolutivo e que a gente consegue constatar hoje em dia em pesquisas acadêmicas. E por que tudo isso é importante? Porque quando a gente começa a compreender que há uma resposta biológica e evolutiva para a homossexualidade existir, a gente começa a se dar conta que, primeiro, quando alguém diz ser gay ou a homossexualidade não é natural, isso é uma falácia, isso é uma mentira, como eu disse, e a gente vê isso largamente, inclusive nos bichos. A segunda coisa é que a gente pode questionar o que é natural. Natural é tudo aquilo que se dá na natureza. E se a homossexualidade se dá na natureza, ela é, por base, natural. Talvez a gente possa pensar que a crítica à homossexualidade ela é de cunho religiosa. Há instituições religiosas que preferem ver a homossexualidade como antinatural. Mas percebe que isso não faz dela antinatural? Ela continua aparecendo na natureza e ela continua, inclusive, sendo uma resposta. A segunda coisa que a gente pode pensar é que não, o sofrimento em relação à homossexualidade não se dá de forma natural. Naturalmente, se a família percebesse o ganho que é ter uma pessoa homossexual nela, essa pessoa seria comemorada. As mães iriam pensar, nossa, espero que o meu próximo filho seja gay, assim eu vou ter um homem mais doce, mais equilibrado, com mais condição de unir a família. As mães e os pais, eles só torcem o nariz para a homossexualidade porque é um processo aprendido. Há uma ideia cultural de que o homossexual ele vai ser um problema, porque ele vai para o inferno, porque ele vai ser promíscuo, porque ele vai ser isso, aquilo, outro. Na natureza, a gente não vê processos de homofobia aparecendo. Inclusive, na natureza, um sujeito gay, ele é uma resposta que auxilia ali num grupo. Então pensa, eu tenho um macaco e ele é gay, ele não vai disputar com o macaco alfa que quer comer as macacas todas, percebe? Ele não é visto como um problema, muito mais como uma solução. A gente vê como um problema porque é um processo cultural. De modo geral, o que vai trazer sofrimento para uma pessoa gay não é ela ser mais sensível, mas é ela sendo mais sensível, ela tá num mundo que diz para ela que ela é errada, que diz para ela que ela não pode ser quem ela é e que faz com que ela não possa ser acolhida, por exemplo, dentro da própria casa. Uma outra coisa muito legal da gente pensar é que esse modo de olhar para a homossexualidade como ruim ou pecaminosa, ele é recente. Quando a gente vai na Grécia Antiga, a gente vai ver que a lógica de sexualidade não era como a de hoje. Então era mais ou menos assim. Um homem procuraria ou deveria procurar uma mulher para procriar. Mas isso não implicaria que ele não poderia, por exemplo, se relacionar com outros homens para ter prazer. Inclusive, era muito comum que os homens fossem iniciados na sexualidade com outro homem. Um homem mais velho ensinava o homem mais novo as práticas sexuais para que quando ele fosse para a procriação, ele já soubesse o que fazer. Não havia essa carga moral de que isso era errado, era pecado, era feio. Inclusive, é importante a gente saber que essa ideia de homossexualidade como pecado, ela serve a uma lógica capital. Não fazia sentido dois homens que tinham muito dinheiro ficarem juntos, porque se isso começasse a acontecer, a mulher, que era subalterna e vista como menor lá atrás, ia ficar desamparada. Então a igreja institui essa ideia de que homem e mulher é a única coisa abençoada por Deus como uma forma de proteção à mulher e proteção ao capital. Eu sou um homem, eu tenho uma filha, eu quero juntar o meu capital com aquela família, eu entrego essa filha para aquele homem. A gente não pode perder essa instância capital e social de vista e achar que sempre foi homem e mulher o natural e a homossexualidade não. Especialmente quando a gente pensa que a homossexualidade aparece desde sempre e aparece como resposta biológica, como a gente viu nesse vídeo todo. Pra gente poder fechar esse vídeo, eu quero te dizer que, primeiro, ser homossexual ou homossexualidade não é errado. Segundo, é natural. Tá sempre na natureza. Terceiro, além de ser natural, é uma resposta positiva da evolução. E quarto, se você é um homem gay ou tem alguém gay na tua família, você deu sorte. De alguma forma, quanto mais homens gays e pessoas LGBTs a gente tiver, maior a nossa chance de diminuir as nossas guerras, de ter mais empatia, das famílias se manterem juntas. Nós somos uma resposta biológica e evolutiva para que haja mais harmonia, mais amor e mais empatia no mundo. E olhar por essa perspectiva faz a gente pensar, caralho, que foda! Eu sou uma resposta a esse mundo que tem tantas guerras e tanta discordância. Se os nossos líderes mundiais fossem todos gays, a gente teria uma maior capacidade de diálogo e possivelmente a gente teria menos guerras. Já pensou que foda pensar assim? Eu quero que ouvindo esse vídeo você tenha orgulho da sua condição homossexual e não mais vergonha. E que quando alguém vir apontar pra você como se isso fosse antinatural, você tenha recursos de se defender e de mostrar como essa pessoa tá equivocada. Se esse vídeo fez sentido pra você, se você se sentiu até orgulhoso de ser gay assistindo esse vídeo,
Compartilha ele para mais pessoas, faz ele chegar mais longe. A gente precisa ter orgulho de quem a gente é. A única coisa que precisa ser destruída não é a homossexualidade, mas é a homofobia e o preconceito contra a homossexualidade. E um vídeo assim pode ajudar a gente a desconstruir esses preconceitos. Um beijo no seu coração.